Magic the Gathering (MTG) ou simplesmente Magic é um jogo de cartas colecionáveis (TCG) Trading Game Card Trading Card Game criado por Richard Garfield, no qual os jogadores utilizam um baralho de cartas construído de acordo com o seu modo individual de jogo para tentar vencer o baralho adversário. Em 2013, na comemoração do aniversário de 10 anos de lançamento do Magic, a revista Games selecionou para o Hall da Fama. Criado em 93, Magic foi o primeiro TCG produzido e continua até hoje, 2018, quando conta com mais de 12 milhões de jogadores ao redor do mundo. Em Magic, você faz parte da elite dos melhores magos do multiverso, os Planeswalkers. Alguns são amigos, outros inimigos. Todos controlam magias aterrorizantes e comandam um exército de criaturas arrancadas dos infinitos planos da realidade. O seu deck de cards representa todas as armas de seu arsenal. Ele contém as magias que você conhece e as criaturas que podem ser invocadas para lutar por você. Personalize seu próprio deck de magia e desafie seus amigos para ver quem tem a centelha mais brilhante. Embora sejam diferentes em muitos aspectos, uma característica em comum une todos os Planeswalker: sua ânsia por explorar e controlar as vastas maravilhas do multiverso. E o que une os planos do multiverso? A mana, a energia que infunde tais mundos e alimenta sua magia. Apenas os Planeswalkers conseguem invocar e utilizar essa energia, enquanto os seres comuns não têm consciência do mundo além dos seus próprios. Os Planeswalkers conseguem a verdade mais ampla. Cada plano é somente um dentre muitos, como um mana único, cujo controle pode ser deles. Um Planeswalker é um mago poderoso capaz de cruzar os planos da existência. Apenas 1 em 1 milhão nasce com essa centelha potencial, e, desses, ainda mais raros são os que a ascendem. Em Magic the Gathering, um Planewalker é um poderoso mago capaz de viajar através dos planos da existência. Há uma infinidade de mundos no multiverso, e os Planeswalkers são os únicos capazes de transitar entre eles, expandindo seu conhecimento e poder através das existências que lá vivenciam. Magic the Gathering é um jogo de estratégia entre 2 ou mais jogadores, magos, cada um com o seu próprio deck personalizado de cards de Magic. Durante o curso do jogo, os jogadores se alteram em turnos para jogar cards, como terrenos, que permitem que você jogue outros cards, criaturas, feitiços, outras mágicas. Cada jogador começa com 20 pontos de vida. Você vence quando reduz o total de pontos de vida de seu oponente a 0, atacando-o com criaturas e magias. O básico. Magic é um jogo de cartas de estratégia baseados em turno. Ou seja, cada jogador tem sua vez e ao passar, o outro jogador tem a sua vez, e assim sucessivamente. Cada jogador deve ter um deck, baralho, com qualquer número de cartas, mínimo 60 cartas. Especialistas aconselham 60 cartas exatamente, e 20 pontos de vida. 40 no formato Commander, ou EDH. O objetivo é derrotar o oponente. Para isso existem 5 ocasiões. Uma específica para o formato Commander, ou EDH, em que se pode declarar um jogador derrotado. O básico.
Magic é um jogo de cartas de estratégia baseados em turno, ou seja, cada jogador tem sua vez e ao passar o outro jogador tem a sua vez, e assim sucessivamente. Cada jogador deve ter um deck, baralho, com qualquer número de cartas, mínimo 60 cartas. Especialistas aconselham 60 cartas exatamente, e 20 pontos de vida. 40 no formato Commander, ou EDH. O objetivo é derrotar o oponente. Para isso existem 5 ocasiões. Uma específica para o formato Commander, ou EDH, em que se pode declarar um jogador derrotado. Primeiro, quando os pontos de vida do jogador chegar a 0. Segundo, quando o jogador for comprar uma carta e não tiver mais carta em seu deck, Deck Over. Quando o efeito de uma carta disser que um jogador ganha o jogo, ou que o jogador perde o jogo. Essa foi a terceira. Quarta, quando o jogador tiver 10 ou mais marcadores de veneno. Quinta, quando um jogador tiver 21 pontos de dano de combate de um único comandante. Há 5 cores. Em Magic, as cartas existem em 5 cores distintas: branco, azul, preto, vermelho e verde. Existem ainda cartas incolores, artefatos e terrenos, assim como multicoloridas, que são as cartas que têm mais de uma cor e identidade. Branco. A mana branca retira o seu poder das planícies, cuja teoria segue rigidamente representada a ordem, a proteção, a cura, a luz e a lei. No jogo, a cor branca apresenta-se como o equilíbrio, por possuir muitos recursos, muitos deles encontrados em outras cores. Pode-se encontrar grandes criaturas e cartas com efeitos de controle, por exemplo. No entanto, esta é a cor típica onde encontram-se cartas de proteção, prevenção e também de ganho de vida. Azul. A mana azul retira o seu poder das ilhas. Representa o controle dos elementos da água e do vento, o conhecimento, a ilusão e a astúcia. É a magia do embuste, da enganação e da trapaça. A mana azul é conhecida como a cor de controle. A sua mecânica de controle passa pela permissão e a manipulação, ou seja, pela capacidade de permitir ou não as jogadas do adversário. Azul é ainda a cor com mais capacidade de comprar cartas, retornar permanentes em jogo para a mão do seu dono, milar, enviar cartas diretamente do baralho para o cemitério, o adversário e tomar o controle de permanentes do oponente. Seu ponto fraco é a dificuldade para lidar com permanentes que já foram jogados, não tendo formas de as destruí-la diretamente, podendo, no entanto, retorná-las à mão de seu dono. As cartas dessa cor também são conhecidas pela capacidade que possuem de tomar o controle da partida, chegando ao ponto de fazer pressão psicológica ao oponente. Normalmente, baralhos azuis conseguem apenas chegar ao seu objetivo muitos turnos após o início do jogo. Por isso, é uma cor de paciência e estratégia. Preto. A mana preta retira o seu poder dos pântanos. Representa as trevas, a cobiça, a morte e o poder a qualquer preço. A cor preta tem a maior seleção de cartas dedicada à destruição de criaturas do jogo. É também a cor típica de descarte e a capacidade de reutilizar criaturas no cemitério. O jogador preto não olha a meios para atingir os seus fins, pelo que muitas de suas cartas mais poderosas exigem um sacrifício de vida ou de criatura por parte do próprio. É uma cor autodestrutiva,
que procura apenas destruir o adversário ligeiramente, mais depressa que a si mesma. A magia negra é muito poderosa, tendo em seus pontos fortes criaturas com a habilidade de amedrontar. Criaturas tão horrendas que somente criaturas negras podem confrontar diretamente com elas. Tome muito cuidado ao manipular a magia preta, pois apesar de destruir seus oponentes muito rápido, ela pode destruir igualmente a mão de quem a manipula. Vermelho. A mana vermelha retira o seu poder das montanhas. Representa o fogo, a destruição e a impulsividade, a liberdade e o caos. A cor vermelha é a mais rica em dano direto, na destruição de terreno e artefatos, e em criaturas que têm a habilidade de ímpeto, e não sofrem o enjoo de invocação, podendo atacar no mesmo turno em que são invocadas. O vermelho é a cor mais agressiva por natureza. Procura ganhar através da velocidade de seu ataque. A sua capacidade de se defender é como tal praticamente inexistente, e considerada a magia do mago impetuoso. Sem pensar, sem medir, sem tempo de pena. É como se fosse o fogo queimando e consumindo seu oponente rapidamente, a cada turno. A magia vermelha é simples. Basta apenas gerar mana e mandar dano direto. Um bom exemplo são magias vermelhas que usam apenas uma mana para serem conjuradas, e em seguida usam X, sendo X o número de dano que o mago vai causar em seu oponente. Ou seja, o mago usa uma mana para conjurar a magia e a quantidade de mana que ele puder, sendo essa quantidade o número de danos direto ao oponente. É monstruoso. Verde. A mana verde retira o seu poder das florestas. Representa a natureza, a vida, o crescimento e a força bruta. Entre as cartas verdes encontra-se a maioria dos aceleradores de mana, assim como conectores para criar mana de outras cores. Criaturas com grande poder, e a habilidade de deixar suas criaturas mais fortes. Geralmente, a magia verde é usada por magos que visam o poder da força que cresce a cada instante. O deck verde é considerado também como o deck dos esmaga-crânios. Criaturas monstruosas e gigantescas, que crescem a cada turno. Com extrema habilidade, o mago verde faz com que suas pequenas criaturas tornem-se verdadeiros gigantes. Uma magia um pouco lenta no começo, mas que se torna forte à medida em que a batalha se desenvolve. Força bruta é a base desse deck. Esmague seus oponentes como se fossem nada. Para o jogo casual e a maioria das situações corriqueiras, você encontrará o que precisa no Manual de Regras Básicos de Magic the Gathering. Você pode baixar uma cópia deste manual básico em PDF no website de regras, The Magic da Wizard of the Coast. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou falar um pouco agora do meu deck. Antes vou falar um pouco dos formatos de jogo que tem no Magic. O padrão. O formato padrão utiliza as cores mais recentes de Magic. Que são as últimas edições que saíram. Formato moderno. Os cards da coleção básica 8ª edição Edemir Rodin até as coleções atuais são válidos nesse formato. Commander. Cada jogador escolhe uma criatura lendária para ser o comandante e cria um deck com 99 cards baseado naquela criatura. Legado. Permite cards de todas as edições válidas, mas bane certos cards para manter o nível de poder. Buster Draft. Os jogadores abrem busters e se revezam para escolher os cards do buster. Depois,
prepara um deck de 40 cards. Deck selado. Cada jogador abre 6 busters e compete com um deck de 40 cartas tiradas desses busters. Deck selado. Bom, agora vamos ao meu deck. Meu deck entra no estilo de jogo legado, que é de cartas antigas. Um deck é de Kamigawa, né? Que daí tem os campeões de Kamigawa, os traidores e o outro lá eu esqueci. Eu sei que são os 3 de Kamigawa lá. Campeão, traidores e acho que é salvadores de Kamigawa. Aí nessa edição tinha o samurai, tinha os bichinhos lá. O meu é do espírito. O espírito ele funciona por magia arcana e espírito. Vou dar um exemplo mais ou menos de como funciona o deck. Por exemplo, tem aqui Kodama, a Árvore do Sul. Toda vez que eu jogar uma carta de espírito arcana, todas as criaturas ganham +1/+1 e atropelar. Eu tenho um outro exemplo aqui, Kami da Caça. Toda vez que eu jogar uma carta arcana ou espírito, os dois são espírito. Ele ganha +1/+1, mas não ganha atropelar. Dá uma pausa. Voltando com o exemplo do combinho. Aí depois eu tenho Poder do Kodama. Eu não sei muito bem como que é o nome, que aqui está escrito em inglês. Kodama is Myth. Bom, vamos lá. Deve ser Poder do Kodama. A criatura alvo ganha +2/+2 até o final do turno. Então vamos juntar essas 3 cartas. Vamos fazer um combinho. Kodama, Árvore do Sul dá +1/+1. Aí eu joguei uma arcana. Então o Kami da Caça ganhou +1/+1 pela habilidade dele. +1/+1 e atropelar pela habilidade do Kodama, Árvore do Sul. E a carta que eu acabei de jogar, que é arcana, que deu efeito das duas, ela dá +2/+2. Então é uma criatura +2/+2 que ganhou +2/+2. Ficou 4/4, mais os efeitos da habilidade das duas cartas, ficou 6/6 atropelar. É até bom porque é uma mana o poder do Kodama. Bom, esse é o combinho, esse é o exemplo. Vou dar o exemplo de um outro deck que eu tenho que também está em sorteio. Dar um outro exemplo do segundo deck que está no sorteio. É o deck, ele funciona através da habilidade Limiar. Limiar é quando tem 7 ou mais cards, não precisa ser criaturas, tem 7 ou mais cartas no seu cemitério. Aqui está o Batedor de Seton. Ele pode bloquear como se tivesse a habilidade de voar, e se ele atingir o Limiar, que quando tiver 7 ou mais cartas, ele ganha +2/+2. Aí tem um outro exemplo que é Cefálida Gospe Tinta. Descarte uma carta de sua mão, e a Cefálida não pode ser alvo de magia nem habilidade. Aí para atingir o Limiar mais rápido, fazer o deck funcionar, pode pagar a habilidade da Cefálida e descartar uma carta chama Músculo. Se ela estiver desde que essa carta esteja no seu cemitério, todas as criaturas têm atropelar. Ou descartar uma outra carta que chama Maravilhoso. Desde que Maravilhoso esteja em seu cemitério e você controlar uma ilha, todas as cartas têm que voar. O Músculo é assim também, mas tem que ter uma floresta. Se tiver uma floresta, todas têm atropelar. E é isso. Bom, então é isso, galera. Esse foi o item do sorteio. Ficou faltando falar um monte de coisa sobre Magic. Teve um monte de coisa que eu falei que não precisava ter falado, mas é para ajudar a promover o sorteio. Sei que se o sorteio for pra frente, vai a página, vai o canal, vai tudo. E é isso. Para concorrer às cartas de Magic, você entra num grupo que vai estar na descrição do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um like. E é nóis, vamos jogar umas partidinhas aí, arrumar uns decks, umas cartinhas fodidas. Falou, fui.